No coração de Lisboa, sob a chuva torrencial de uma noite de outono, Miguel correu pelas ruas empedradas do Bairro Alto, o peito apertado como se o mundo inteiro estivesse esmagando. Ele havia acabado de revelar sua orientação sexual para a família durante o jantar de aniversário de sua mãe, e o que se seguiu foi um caos de gritos e lágrimas que culminou na expulsão dele de casa. Mas o pior veio depois, uma mensagem desesperada de seu namorado, Tiago, dizendo que precisava encontrá-lo na igreja de São Vicente de Fora, e então o silêncio absoluto. Tiago desaparecera sem deixar rastros, exceto por uma carta enigmática deixada no altar. Miguel parou diante da imponente fachada da igreja, ofegante, a água escorrendo pelo rosto misturando-se às lágrimas. Ele empurrou a pesada porta de madeira, o eco de seus passos ressoando no interior vazio, iluminado apenas por velas tremuluzentes. Ali, no altar principal, sob a imagem de São Vicente, jazia um envelope branco com seu nome escrito na caligrafia elegante de Tiago. Com as mãos trêmulas, ele o abriu, e as primeiras palavras o atingiram como um soco. Miguel, perdoe-me por tudo o que vou revelar, mas a verdade não pode mais ser escondida. A carta começava narrando o passado de Tiago, um jovem de 28 anos vindo de uma família conservadora do Porto, onde a tradição católica ditava cada aspecto da vida. Ele descrevia como, desde adolescente, lutava contra seus sentimentos por outros meninos, escondendo-os atrás de uma fachada de heterossexualidade forçada. Aos 18 anos, Tiago havia-se mudado para Lisboa para estudar arquitetura na universidade, na esperança de escapar das amarras familiares. Foi lá que conheceu Miguel, um estudante de literatura de 25 anos, em uma biblioteca pública. O encontro foi casual. Miguel derrubou uma pilha de livros, e Tiago ajudou a recolhê-los, iniciando uma conversa que evoluiu para a amizade, eventualmente, para um amor profundo e secreto. Mas a carta revelava mais. Tiago confessava que, nos últimos meses, vinha sofrendo chantagem de um antigo amigo de infância, Rui, que descobrira sobre o relacionamento deles através de fotos roubadas de um celular perdido. Rui, um devoto católico e membro de um grupo conservador, ameaçava expor tudo à família de Tiago e à comunidade, a menos que ele terminasse com Miguel e se curasse em um retiro religioso. Tiago havia resistido inicialmente, mas a pressão aumentara quando Rui envolveu o pai de Tiago, um homem rígido que via a homossexualidade como um pecado imperdoável. Eu não aguentei mais, Miguel, escrevia Tiago. Decidi ir ao retiro para protegê-lo, mas agora percebo que isso pode me destruir. Miguel sentou-se em um banco da igreja, a carta tremendo em suas mãos. Ele se lembrava vividamente do dia em que se conheceram, Tiago com seu sorriso confiante, os olhos castanhos brilhando enquanto discutiam sobre os azulejos históricos de Lisboa. Miguel, mais reservado, com cabelo castanho curto e olhos verdes que traíam sua insegurança, encontrou em Tiago uma âncora. Eles passaram noites inteiras caminhando pelas ruas da cidade, compartilhando sonhos. Miguel queria escrever romances que mudassem perspectivas sociais, Tiago sonhava em projetar edifícios que unissem tradição e modernidade. Mas agora, essa harmonia estava ameaçada. Enquanto lia, Miguel revivia os momentos de tensão recente. Tiago havia-se tornado distante, cancelando planos e evitando toques afetuosos em público. Miguel atribuíra isso ao estresse do trabalho, mas a carta esclarecia tudo. Tiago estava sendo forçado a escolher entre o amor e a família. Meu pai me disse que, se eu não mudasse, ele me deserdaria e contaria a todos os parentes, prosseguia a carta. Rui me deu um ultimato: o retiro ou a exposição. Eu fui à igreja para orar por forças, mas deixei esta carta porque não consigo mentir para você. A revelação chocou Miguel. Ele pensou em sua própria família, sua mãe, uma professora devota, que durante o jantar gritara que ele era uma decepção, invocando a Bíblia para justificar sua rejeição. Seu pai, um comerciante, ficara em silêncio, mas o olhar de desaprovação era pior que palavras. Irmãos mais novos observavam, confusos e assustados. Miguel saíra dali sentindo-se um estranho em sua própria casa, e agora Tiago desaparecera, possivelmente rumando para um retiro que prometia conversão através de terapias questionáveis. Miguel dobrou a carta e saiu da igreja, a chuva ainda caindo. Ele precisava encontrar Tiago antes que fosse tarde. Dirigiu-se ao apartamento que dividiam secretamente no Chiado, um pequeno estúdio cheio de livros e desenhos arquitetônicos. Lá, vasculhou as gavetas e encontrou pistas, um folheto de um retiro católico em Fátima, organizado por um grupo conservador conhecido por suas visões anti-LGBT. O retiro começaria no dia seguinte. Miguel sentiu um misto de raiva e desespero. Como Tiago poderia ceder a isso? Mas ele sabia, a pressão familiar em Portugal, onde a sociedade ainda lutava com aceitação apesar dos avanços legais, era sufocante. Decidido, Miguel pegou o carro e dirigiu para o norte, rumo a Fátima. A viagem noturna era um turbilhão de pensamentos. Ele se questionava se valia a pena lutar por alguém que parecia disposto a abandoná-lo. Mas o amor os unira contra as ODS, eles haviam enfrentado olhares preconceituosos em cafés, escondido afeto em festas familiares. Agora, essa traição velada de Tiago machucava profundamente. Ao amanhecer,
chegando a Fátima, Miguel avistou o santuário imponente, um local de peregrinação onde milhares buscavam milagres. Ele se infiltrou no grupo do retiro, fingindo ser um participante arrependido, o coração batendo forte. No salão de reuniões, ele viu Tiago pela primeira vez desde o desaparecimento, pálido, olhos baixos, sentado ao lado de Rui, que sorria satisfeito. Miguel se aproximou disfarçadamente, sussurrando: "O que você está fazendo aqui?" Tiago ergueu os olhos, surpreso e aterrorizado. "Miguel, vá embora. Isso é para o nosso bem." Mas Miguel não recuou, ele confrontou Rui ali mesmo, acusando-o de manipulação. A discussão escalou, atraindo a atenção dos organizadores, que pregavam cura através da fé. Tiago, dividido, hesitou, mas o confronto forçou uma escolha imediata. O salão ecoou com vozes exaltadas enquanto Miguel enfrentava Rui, os olhares dos outros participantes fixos neles como juízes silenciosos. Rui, um homem de 30 anos com ar de superioridade moral, rebateu: "Você é o problema aqui, Miguel. Tiago precisa se livrar de influências como a sua para voltar ao caminho certo." Tiago permaneceu imóvel, o conflito interno visível em seu rosto tenso. Miguel, sentindo a traição como uma faca, implorou: "Tiago, lembre-se de nós. Isso não é cura, é tortura disfarçada." Os organizadores intervieram, separando-os e expulsando Miguel do retiro. Tiago não o seguiu, optando por ficar, uma decisão que partiu o coração de Miguel em pedaços. De volta a Lisboa, Miguel mergulhou em uma espiral de dor, isolando-se no apartamento vazio. Ele revivia memórias, passeios de mãos dadas no Parque Eduardo VII, beijos roubados em becos escondidos, discussões profundas sobre identidade em noites chuvosas. Mas agora, tudo parecia uma ilusão. Ele contatou amigos em comum, mas ninguém sabia do paradeiro exato de Tiago após o retiro. Dias se transformaram em semanas. Miguel lutava para manter o emprego em uma livraria no Bairro Alto, onde clientes curiosos comentavam sobre as mudanças sociais em Portugal, o casamento gay legalizado desde 2010, mas o preconceito persistente em famílias tradicionais. Ele se sentia um outsider, rejeitado pela própria mãe que ligava ocasionalmente para rezar por sua salvação. Em uma noite solitária, Miguel decidiu investigar mais sobre Rui. Usando redes sociais, descobriu que Rui era líder de um movimento conservador que pressionava políticos para rever leis LGBT, alegando defesa da família tradicional. A descoberta inflamou Miguel. Ele começou a reunir evidências, e-mails hackeados, de forma ética, através de amigos hackers, conversas gravadas que provavam a chantagem. Mas o custo era alto, ele perdia noites de sono, questionando sua sanidade. "Estou-me tornando como eles", pensou, ao planejar uma confrontação pública. Enquanto isso, Tiago retornou a Lisboa, mas mudado. Ele evitava Miguel, vivendo com a família no Porto, fingindo uma vida heterossexual. Em uma ligação secreta, Tiago confessou: "Eu fiz isso para protegê-lo, mas agora me sinto vazio." Miguel, impulsionado pela raiva, marcou um encontro com Tiago em um café discreto na Baixa. Lá, eles se sentaram frente a frente, o ar carregado de tensão. Tiago explicou sua escolha: "Minha família ameaçou-me cortar financeiramente. Sem eles, como eu sustentaria minha carreira?" Miguel rebateu: "E o nosso amor? Você trocou por dinheiro e aprovação." A discussão escalou para acusações mútuas, Miguel de ser egoísta, Tiago de covarde. No fim, Tiago saiu, deixando Miguel com uma dúvida cruel: valia a pena salvar alguém que não queria ser salvo? Mas o destino interveio. Rui, sentindo-se ameaçado pelas investigações de Miguel, espalhou rumores sobre eles na comunidade, expondo fotos antigas. A família de Miguel, já fragilizada, reagiu com fúria renovada. Sua mãe o deserdou publicamente em uma reunião familiar, invocando valores católicos. Miguel, agora sem rede de apoio, enfrentou o isolamento social, amigos distantes se afastaram, temendo associações. Ele se viu em um abismo psicológico, debatendo entre vingança e perdão. Em uma virada dramática, Miguel descobriu que Tiago estava sofrendo em silêncio. Através de uma mensagem anônima, soube que Tiago participava de sessões de terapia de conversão forçada, onde era submetido a discursos moralistas e isolamento. Horrorizado, Miguel planejou um resgate, infiltrar-se no grupo conservador de Rui disfarçado como simpatizante. Ele frequentou reuniões em uma igreja no Porto, fingindo interesse em valores tradicionais. Lá, observou Tiago, magro e abatido, forçado a negar seu amor publicamente. O plano culminou em uma noite de confissão coletiva. Miguel se levantou e revelou tudo: a chantagem, as mentiras, expondo Rui perante o grupo. O caos se instalou, gritos, acusações. Tiago, finalmente acordando, defendeu Miguel, admitindo seu amor. Juntos, eles fugiram, mas não sem consequências. Rui jurou vingança, e as famílias de ambos os rejeitaram definitivamente.
De volta a Lisboa, eles reconstruíam sua vida, mas as cicatrizes eram profundas. Miguel questionava: pagamos um preço alto demais. Tiago respondia: mas agora somos livres. No entanto, a liberdade veio com novos desafios. Miguel perdeu o emprego devido aos rumores, forçando-os a viver de economias escassas. Eles se mudaram para um apartamento modesto em Alfama, onde o fado ecoava pelas ruas, refletindo sua melancolia. Discussões noturnas revelavam conflitos internos. Miguel culpava Tiago pela hesitação inicial, Tiago acusava Miguel de impulsividade. Mas o amor persistia, um farol em meio à tormenta. A tensão aumentava à medida que Rui intensificava sua campanha contra eles. Ele publicou artigos anónimos em jornais locais, pintando Miguel e Tiago como ameaças à moral portuguesa. A sociedade, dividida entre progressistas e conservadores, reagia, alguns apoiavam o casal nas redes sociais, outros enviavam mensagens de ódio. Miguel, agora ativista involuntário, participou de protestos em Lisboa pela igualdade LGBT, falando sobre sua jornada. Mas cada palavra pública era uma batalha interna, ele temia pela segurança de Tiago, que ainda lutava com culpa católica enraizada. Tiago, por sua vez, buscava terapia profissional para lidar com o trauma do retiro. Em sessões confidenciais, ele desabafava sobre a infância opressiva, um pai que o forçava a esportes masculinos para endurecê-lo, uma mãe que rezava novenas contra demónios. Eu me sinto partido ao meio, confessava a Miguel. Este, solidário, mas ferido, respondia: você me deixou sozinho quando mais precisei. A reconciliação era lenta, pontuada por momentos de ternura, como cozinhar juntos pratos tradicionais como bacalhau, relembrando dias felizes. Uma reviravolta veio quando a família de Tiago tentou uma reconciliação forçada. Seu pai, um empresário influente, convidou-o para uma reunião em casa, prometendo aceitação se ele abandonasse Miguel. Tiago, tentado pela estabilidade financeira, hesitou. Ele compareceu sozinho, deixando Miguel ansioso em Lisboa. Na mansão familiar no Porto, o pai revelou: Rui me convenceu de que isso é uma fase. Volte para nós, e tudo será perdoado. Tiago, recordando as noites de amor com Miguel, rebateu: isso não é uma fase, é quem eu sou. A rejeição final veio com uma herança negada, mas Tiago saiu fortalecido. De volta, ele contou tudo a Miguel, selando um pacto de lealdade. Mas Rui não parava, ele processou Miguel por difamação, alegando que as acusações de chantagem eram falsas. O julgamento em um tribunal de Lisboa tornou-se um circo midiático, expondo as entranhas da sociedade portuguesa. Miguel depre sobre o humor genuíno, citando leis progressistas, enquanto Rui invocava doutrinas religiosas. Tiago testemunhou a favor de Miguel, revelando a chantagem, virando a opinião pública. O juiz absolveu Miguel, mas o stress cobrou seu preço. Tiago sofreu um colapso emocional, hospitalizado por ansiedade. Miguel velou ao seu lado, refletindo sobre as escolhas. Valeu a pena? Perguntava-se. A recuperação de Tiago trouxe clareza. Eles fundaram um grupo de apoio para jovens LGBT rejeitados por famílias, em uma pequena sede em Lisboa. Ali, ouviam histórias semelhantes, adolescentes expulsos, adultos lutando contra preconceitos internos. Miguel escrevia artigos sobre essas experiências, transformando dor em advocacy. Mas o sucesso atraía inveja. Rui, derrotado no tribunal, planejava uma vingança pessoal. Em uma noite chuvosa, Rui confrontou Tiago sozinho em uma rua escura do Porto, durante uma visita a um antigo amigo. Você destruiu sua família por ele, cuspiu Rui. Tiago, agora mais forte, respondeu: não, você destruiu com sua intolerância. A discussão quase virou física, mas Tiago escapou, ligando para Miguel em pânico. Isso reforçou sua união, mas plantou sementes de paranoia. Eles instalavam alarmes no apartamento, viviam com cautela. A alta tensão culminou em um evento público, um debate televisionado sobre direitos LGBT em Portugal. Miguel e Tiago foram convidados como defensores, Rui como opositor. No estúdio, sob luzes fortes, as acusações voaram. Rui expôs detalhes íntimos, tentando humilhar. Miguel rebateu com fatos: o amor não é pecado, o ódio é. Tiago, emocionado, compartilhou sua jornada, tocando corações. A audiência aplaudiu, mas nos bastidores, Rui ameaçou: isso não acaba aqui. De volta para casa, o casal debatia as consequências. Miguel via progresso social, Tiago temia retrocessos. Sua relação, testada ao limite, emergia mais resiliente, mas marcada por cicatrizes. Eles planejavam um futuro, talvez adotar, contribuir para leis mais inclusivas. Mas o passado assombrava, ligações anônimas, olhares hostis. Miguel questionava: estamos lutando por nós ou pela sociedade? Tiago respondia: pelos dois. O clímax se aproximava com uma traição inesperada.
Um amigo em comum, pressionado por Rui, vazou informações sobre o grupo de apoio, levando a uma invasão por manifestantes conservadores. Durante uma reunião em Lisboa, gritos ecoaram: pecadores! Saiam daqui! Miguel e Tiago defenderam os jovens participantes, mas o caos resultou em ferimentos leves e danos materiais. A polícia interveio, mas o incidente expôs vulnerabilidades. A sociedade portuguesa, apesar de leis avançadas, ainda abrigava bolsões de intolerância. Miguel, furioso, confrontou o traidor, um antigo colega de universidade chamado João. Porquê? Perguntou. João confessou: Rui me ameaçou com o meu próprio segredo, eu também sou gay, mas escondido. Essa revelação abalou Miguel, quantos mais viviam em sombras por medo. Ele perdoou João, incorporando-o ao grupo, transformando traição em aliança. Tiago, porém, lutava com desconfiança crescente, questionando lealdades. A pressão familiar de Miguel ressurgia. Sua mãe, influenciada por um padre local, tentou uma intervenção. Ela apareceu no apartamento, com lágrimas nos olhos: volte para Deus, filho. Miguel, dividido entre amor filial e autenticidade, rebateu: Deus me fez assim. A rejeição final veio quando ela saiu, deixando uma Bíblia marcada em passagens condenatórias. Isso aprofundou o abismo, mas fortaleceu sua determinação. Tiago enfrentava dilemas éticos. Seu pai, doente, pedia reconciliação no leito de hospital. Tiago visitou no Porto, sozinho. Filho, eu errei, murmurou o pai. Mas a condição era abandonar Miguel. Tiago, lágrimas nos olhos, escolheu: não posso negar quem sou. O pai faleceu dias depois, deixando Tiago com culpa eterna. Ele retornou a Lisboa, quebrado, questionando se sua escolha fora egoísta. Miguel o consolou: você honrou sua verdade. O confronto final com Rui ocorreu em uma manifestação em Fátima, durante uma peregrinação. Rui liderava um grupo anti-LGBT, pregando contra influências modernas. Miguel e Tiago, com aliados, contra-manifestaram pacificamente. A tensão explodiu quando Rui atacou verbalmente Tiago: você é uma abominação. Tiago, enfim confrontando seu opressor, revelou publicamente a chantagem, com evidências. A multidão dividiu-se, mas a polícia prendeu Rui por incitação ao ódio. Vitória amarga: Rui foi condenado, mas o processo exauriu o casal financeiramente e emocionalmente. Eles perderam amigos, enfrentaram assédio online. Miguel escreveu um livro sobre sua história, Sombras de Amor, que se tornou best-seller, inspirando debates nacionais. Tiago projetou um centro comunitário LGBT em Lisboa, simbolizando esperança. Mas o preço? Noites de insomnia, terapia contínua, relacionamentos familiares rompidos. Eles debatiam escolhas morais: foi certo expor Rui, arriscando vidas. Miguel defendia: a verdade liberta. Tiago ponderava: mas a que custo? Sua relação evoluía, de paixão para parceria madura, marcada por sacrifícios. Em momentos quietos, eles caminhavam pelo Tejo, refletindo sobre o futuro. Portugal mudava lentamente, com mais aceitação, mas o caminho era árduo. Com o tempo, Miguel e Tiago reconstruíram suas vidas, mas as sombras do passado persistiam. Eles se casaram em uma cerimônia discreta na Câmara Municipal de Lisboa, cercados por amigos leais, um ato de defiança contra o preconceito. A mídia cobriu, polarizando opiniões, aplausos progressistas, críticas conservadoras. Sua lua de mel em Sintra foi um respiro, mas retornaram a realidades duras, ameaças anônimas, vigilância constante. Miguel, agora autor reconhecido, palestrava em universidades sobre identidade e sociedade. Ele explorava temas de conflito interno, como reconciliar fé e sexualidade em uma nação católica. Tiago, arquiteto bem-sucedido, incorporava inclusão em seus designs, criando espaços acolhedores para minorias. Juntos, expandiam o grupo de apoio, ajudando dezenas de jovens. Mas cada história ouvida ecoava suas próprias dores, reabrindo feridas. Uma última provação veio quando a mãe de Miguel, arrependida, procurou-os. Em um café em Alfama, ela admitiu: eu temi o julgamento social mais que perder você. Miguel, cauteloso, perdoou parcialmente, mas manteve distância. Tiago incentivava a reconciliação: família é complicada, mas possível. Essa dinâmica testava sua união, revelando diferenças: Miguel mais radical, Tiago conciliador. O despertar final ocorreu em uma reflexão conjunta. Eles reconheceram que suas escolhas, embora dolorosas, forjaram resiliência. Mas questionavam: o amor justifica todo sacrifício? Em uma noite estrelada no Mirador da Senhora do Monte, eles prometeram perseverar, transformando trauma em legado. A sociedade portuguesa evoluía, com leis mais protetoras, mas o preconceito enraizado persistia. Sua história inspirava, mas provocava debates:
é certo priorizar amor sobre família tradicional. Foi certo Tiago inicialmente ceder à pressão, ou Miguel forçar confrontos que custaram tanto.